Olá, amigos! Nós queremos continuar nossa explicação de 1 Coríntios, capítulo 15, que é o capítulo da ressurreição. Nós sabemos que no versículo 1 até o versículo 11, o apóstolo Paulo mostra que a ressurreição de Jesus é um fato histórico. Depois do versículo 12 até o 19, ele mostra as consequências quando se nega a ressurreição do corpo, a ressurreição da carne, conforme nós confessamos no credo apostólico. E no versículo 20 até o versículo 28, ele fala então da ressurreição. O que significa a ressurreição de Cristo para nós? É esse trecho que nós queremos agora abordar. Então, nós lemos, por exemplo, no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aqui a morte é tratada como um sono. As primícias dos que dormem. E a ressurreição é tratado como acordar desse sono. Então vocês estão vendo, a morte, ela é amenizada no conceito cristão a partir da ressurreição de Jesus. O verbo usado nesse capítulo para ressurreição é egeiro, um verbo grego, que significa acordar, levantar. E aqui então é traduzido como ressuscitar. E ele está no tempo perfeito, que dá uma ideia que Jesus continua permanentemente em seu caráter de pessoa ressuscitada. A ressurreição de Jesus é para uma vida que não conhece mais a morte, nem a morte física, nem a morte espiritual. Então, as primícias dos que dormem. No Antigo Testamento, nós temos o relato, por exemplo, da ressurreição do filho da viúva de Serepta, feito pelo profeta Elias. No Novo Testamento, temos os relatos da ressurreição que Jesus realizava, por exemplo, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro. Mas qual é a diferença entre a morte deles entre a ressurreição deles e a ressurreição de Jesus? Essas pessoas ressuscitadas tornaram a morrer. Jesus ressuscitou para viver para sempre e nunca mais passar pela morte. E é nesse sentido que Cristo é considerado as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar para aquela vida que é permanente. É importante lembrar que primícia vem do Antigo Testamento, onde o primeiro feixe da colheita era trazido ao templo e oferecido ao Senhor. Depois vinha a colheita toda. E era uma forma de consagrar essa colheita para Deus. Então, depois da ressurreição de Jesus, vem toda a colheita, a ressurreição de todos os filhos de Deus, para estar na presença de Deus para sempre, de corpo e de alma. No versículo 21 e 22 do capítulo 15, nós lemos: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Aqui Paulo trata Jesus como segundo Adão.
Em Gênesis 2:17, Deus deixou claro que a desobediência do homem traria como consequência a morte. Esta morte era mais do que uma morte física, pelo qual nós cristãos continuamos a passar. O dano é muito maior, é a separação do ser humano de Deus, e essa separação traz consequências muito negativas. Isso pode-se perceber nas palavras do próprio Deus dirigidas a Adão e Eva após a queda. Por exemplo, para Adão, ele disse: maldita terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também se te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque tu foste tomado do pó, portanto és pó, e em pó te tornarás. Aqui está prevista a morte física, que o homem também ia enfrentar e que nós continuamos enfrentando antes da ressurreição da carne, que vai acontecer quando Cristo voltar. E vejam bem o que ele disse também para mulheres, também a situação de morte. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e teu desejo será para com o teu marido, e ele te dominará. Então, amigos, morte são todas as consequências negativas. Morte, enchente, terremoto, deslizamento, seca temporal, morte é câncer, depressão, morte é violência, dificuldades que as mulheres enfrentam durante a gravidez, enfim, morte são todas as dificuldades que enfrentamos na vida terrena. Tudo isso é resultado do primeiro ato, do primeiro Adão. A origem é o afastamento de Deus que o pecado causa, e foi causado por um homem. Tudo isso, amigos, é morte. Mas Cristo veio para consertar esse estrago, e pela sua ação, pela ação de uma pessoa que é Cristo, foi restaurado a vida. E aqui vida no sentido de comunhão com Deus. A ressurreição da carne de Jesus, a sua ressurreição, é prova disso. Ele venceu a morte para toda a humanidade. Todos serão vivificados em Cristo. Aqui todos se entendem por filhos de Deus. Uma coisa que a gente precisa perceber, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, ele não trata, por exemplo, dos gentios, qual vai ser o destino. Isso ele esquece. Então, por isso, ele fala que todos os que estão em Cristo serão vivificados. E vejam bem, é preciso estar em Cristo, né, para ser vivificado. Então, em Adão, todos se afastaram de Deus. Aqui, todos indistintamente, todos os seres humanos. E agora, os que estão em Cristo são vivificados, isso é, são unidos com Deus novamente. Então, ser vivificado é mais do que ressurgir do corpo. É desfrutar a vida plena, novamente na presença de Deus. Assim como o Adão e Eva tinham essa vida plena lá no jardim do Éden. Agora no versículo 23 ele fala: cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Nesta vivificação existe uma ordem. Então Cristo foi o primeiro. Depois os que estão em Cristo. Cristo já se encontra nessa situação de vida e não mais sujeito à morte
e aqueles que creem em Cristo entrarão neste estágio de vida plena na segunda vinda. E aqui é importante ressaltar, Paulo usa o termo parousia. Era um termo técnico para a visita de um rei ou do imperador, ou até na mitologia grega era usada para a aparição de um deus. Mas o Novo Testamento continuou sendo um termo técnico, mas para a volta de Cristo, o Rei Supremo. Então, parousia, hoje para nós significa a vinda, o retorno do Rei dos Reis, o Rei Supremo, Jesus. No versículo 22 do capítulo 15 a 25, nós lemos: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, e quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso então indica que vai existir um intervalo entre a vinda de Cristo, entre a ressurreição de Cristo e o fim, tá? Cristo virá devolver o reino ao Pai, e quando isso acontecer, ele terá plena e completa autoridade já sobre todas as coisas, sobre todos os seres humanos. Aqui se fala do Cristo, verdadeiro homem, o Cristo encarnado, claro que também é verdadeiro Deus. Então, ele entregará essa autoridade, esse domínio ao seu Pai. E tudo aquilo que se opõe a Deus terá já sido subjugado por Cristo. Tudo isso já terá sido destronado. E aqui, no versículo 26, diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte será despojada do seu poder. Na situação atual, no presente momento, nenhum homem pode resistir ao toque da morte. Naquele tempo, a morte não poderá mais tocar em nenhum ser humano. Quer dizer, depois da ressurreição, a morte para nós não existirá mais. Então, qualquer essa situação, as coisas negativas que nós colocamos, elas não vão existir. Por isso também Apocalipse diz, e também já diz isso no Antigo Testamento, no profeta Isaías, que quando nós estivermos na presença de Deus, chegarmos lá, Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Quer dizer, lá não tem mais situação de morte, e essa situação de morte é que traz tristeza. Então, a morte acabou. E nós vamos ter a vida permanente na presença de Deus. Amigos, é isso que nos transmite 1 Coríntios 15, versículo 20 até o 26, que nós analisamos hoje. Que todos vocês encontrem sempre esse consolo de que quando estivermos com Cristo, estaremos livres de todas as consequências da morte, as quais nós continuamos a ter que enfrentar no mundo. Claro, como filho de Deus é diferente enfrentar isso, né? Nós estamos sujeitos às coisas ruins ainda na nossa vida terrena, mas quando estivermos na eternidade, nós estaremos definitivamente livres de todas essas consequências más que o ato do primeiro Adão trouxe para todos nós. Que Deus conceda esse consolo a cada um de nós. Amém.